E aí tem uma outra notícia aqui que a mim me causou bastante espanto, viu? Que diz o seguinte: Bolsonaro sanciona a lei que cria teto de R$100 mil para obras sem licitação. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que estabelece o teto de 100 mil para obras feitas pelo Executivo sem licitação durante a pandemia da Covid-19. As regras já estavam em vigor desde maio por meio de medida provisória, mas agora foram sancionadas em formato de lei. A lei se aplica em contratos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As mudanças valem somente durante o período de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro. O teto de 100 mil vale para todos os tipos de obra, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizados conjunta e concomitantemente. Para outros serviços e compras, o valor máximo que pode ser gasto sem licitação é de 50 mil. Eu estava ouvindo aqui hoje de manhã, eu imitei um pouco o Fernando Melo para vir calibrado, eu estava ouvindo a rádio CBN, para ficar com raiva logo e vir para o Boletim da Manhã. E aí eles comentaram sobre essa notícia e falaram que o teto anterior era de 8 a 15 mil. Eu ainda não verifiquei essa informação, mas se foi isso, é no mínimo estranho, assim, porque que aumentaram para 100 mil. Aí você me pergunta, por que você acha então, Max, que aumentaram para 100 mil? A mesma coisa que eu acabei de dizer. Acho que o nome disso aqui é articulação. Você pode estar aí acenando, agradando um grupo, provavelmente grupos do Centrão, esses novos aliados, E talvez aí com aquela esperança, Você pode estar aí generais falando o seguinte: olha, faz isso e faz aquilo, porque aí ano que vem a gente garante uma presidência do Senado, uma presidência da Câmara, a nosso favor e tudo. Aí eu pergunto, Will, mas a que preço, Olha, que preço esse está sendo pago? Olha, eu fico pensando assim, que só estão acalmando o lado do presidente. É isso que eu fico bem preocupado com o nosso presidente Bolsonaro. Só estão pacificando o lado do presidente. O Supremo Tribunal Federal continua atacando o presidente diariamente. Ah, mas o Celso de Mello deu uma recuada. Olha, até que ponto ele recuou? Qual foi o ponto específico que ele deu uma recuada? Sendo bem franco para vocês, ele deu uma decisão tirando do plenário virtual aquilo que o Marco Aurélio havia colocado e trouxe para o plenário físico. E ainda deu uma decisão cheia de juridiquês, onde ele coloca que o Marco Aurélio agiu no excesso de seus poderes. Então, que Supremo Tribunal Federal é esse que está mais pacífico? Eu não estou vendo isso, a não ser que o Luiz Fux encerre as ações de perseguição, que é o 4781, inquérito do fim do mundo, e o outro dos atos antidemocráticos, a não ser que o Luiz Fux encerre isso daí, e também lá no Senado e na Câmara dos Deputados a coisa comece a funcionar do jeito que tem que ser. Só que eu fico pensando o seguinte: então o nosso presidente tem que dar o primeiro passo para depois, se der tudo certo, se acontecer assim, assado, ele ter a contrapartida. Eu penso que deveria ser meio ao contrário. O STF, o Congresso Nacional, dar o primeiro passo e aí o nosso presidente comparecer com a contrapartida. É isso que eu penso que deveria ser o mais certo. Eu vejo que eles estão deixando o nosso presidente cada vez mais afastado das pessoas que podem ajudá-lo, em que pese ele tenha o apoio das massas nas ruas, mas quando a coisa ficou difícil, quem movimentou tudo em prol do Bolsonaro foram as pessoas da internet que chamaram as outras pessoas a irem prestar apoio ao presidente. Então eu fico pensando assim, que realmente tá complicado isso, tá bem difícil, Max. E esse aceno com a questão das licitações, eu vejo isso com grande ressalva. Eu tinha feito cálculo, tinha feito matérias, acho que até falei aqui no Terça Livre, matérias não, tinha feito, enfim, lá no meu canal, mostrando que os desvios da parte do Covid estavam na casa dos 4 bilhões.
Só para vocês terem ideia. E ainda vão aumentar esse teto aí sem licitação. Eu vejo como um complicador disso, meus amigos. Eu realmente fico bem preocupado. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu espero que o nosso presidente esteja realmente fazendo aquilo que é a coisa mais certa. Eu realmente espero isso. Acredito nele, confio nele, mas eu tenho o direito de temer por isso, né? E é isso que eu tenho. Eu tenho medo das consequências disso daí.